Olá, tudo bem? Segundos anos. Hoje nós estamos aqui para falar novamente do Renascimento. Semana passada nós fizemos uma introdução, né, ao Renascimento, falamos um pouquinho dos valores renascentistas e hoje nós vamos falar rapidamente aqui. O material ainda é o mesmo, tá? Falando sobre o Renascimento. Nós vamos apenas elencar aqui algumas importantes conquistas realizadas no Renascimento em termos estéticos na pintura e citar alguns artistas. Tá? O vídeo é rápido, é só a explicação dos pontos principais aos quais vocês devem se ater lá no texto. Tá? E quais são os nossos principais pontos de hoje? As evoluções e técnicas e estudos que o Renascimento proporcionou, quais eram as bases deles, tá? E o nome de alguns grandes artistas. Então, assim, primeiro, voltando naquela parte de valores, quando a gente sai da Idade Média e vem para o Renascimento, né, a gente volta a dar a mão para um aspecto importantíssimo na produção do Renascimento, que é a razão, né? Mas a gente já abraça ela de uma vez? Não. A gente vai se aproximando cada vez mais dela. Eu gosto de pensar, né, e essa é uma leitura minha, que ela é um pouco mais gradativa, porque a gente vai pensar em Giotto, que a gente poderia chamar de um proto-renascentista, né, um projeto de renascentista, e você vê que ele dá um salto, se aproxima mais da figura humana, que Giotto elabora melhor a sua figura humana, ela já é proporcional, você percebe que ela já busca ter uma expressão singular, que já dá um aspecto de identidade para a representação. Porém, Giotto ele ainda tem uma dificuldade com as representações dos planos, né? Ele tem fundos ainda que nós chamamos de chapado nas artes, né? O que seria um fundo chapado? Um fundo que a profundidade ela existe no máximo por uma questão de sentimento. Você não consegue ver o primeiro, o segundo, o terceiro plano e não consegue ver a convergência desses planos. E isso é um momento ainda que ele está. E como ele não é totalmente, amplamente renascentista, está perfeitamente normal. O Giotto ainda está lá no período gótico, mas ele já tem um pensamento sobre essa racionalidade. Que no vídeo passado eu cheguei a citar o Giovanni de Pisano, que é uma das figuras que contribui muito para esse momento e para a evolução e para o resgate da racionalidade. No sentido que Giovanni de Pisano é um construtor de púlpitos, mas que foi buscar sua referência de púlpitos para a igreja, e nesse momento é a Igreja Católica, nos parlatórios gregos e romanos. Tá? Então ele é um construtor que intelectualizou-se fazendo pesquisas nas obras gregas e romanas, né, principalmente nas obras romanas, nos parlatórios romanos, e através dessa pesquisa dele ele alcançou outras dimensões, como por exemplo o retorno da racionalidade, né, a escultura sendo um elemento a mais da arquitetura, também é uma característica que ficou tanto no gótico quanto foi também para o Renascimento de certa forma. Tanto é que quando nós nos deparamos com o Davi de Michelangelo, que foi a nossa atividade da última aula, ficou bem claro que o Davi de Michelangelo carregava ainda inúmeras referências do gótico, como por exemplo o que eu acabei de falar, estar muito próximo da arquitetura. Parece que ela foi feita para um lugar na parede ou para um canto de algum lugar que envolvesse o aspecto arquitetônico, né? Quando você olha a obra Moisés de Michelangelo também, eu vejo que eu estou falando Moisés, não Davi, né? Quando você olha a obra Moisés, você percebe que ela também foi feita pensando nos aspectos da arquitetura que estariam conjugados com ela. Todas essas questões são heranças, sim, da busca do Giovanni de Pisano em seus parlatórios. Então, é importante a gente lembrar, tá, que o Renascimento
ele acontece também de forma gradativa e não acontece só na Itália. Você vai ter o Renascimento espanhol, tá? Você vai ter o Renascimento alemão. Vamos citar um artista renascentista alemão aqui, Bosch, tá? Bosch é um renascentista alemão e você vai ver que a estética dele, enquanto renascentista, ela é bem diferente da estética de Michelangelo, bem diferente da estética de Leonardo da Vinci ou de Botticelli, né? Então você percebe que dentro do Renascimento existem as variações e essas variações das formas de pintar vão gerar os artistas maneiristas, tá? Aqueles artistas que vão começar a pintar a maneira de cada um. Na Renascença italiana isso ficou mais visível, mais claro, né? Isso ficou mais palpável. Existiam escolas, por exemplo, que eram escolas rafaelistas, ou seja, pessoas que pintavam para alcançar o mestre Rafael, ou pintar a maneira do mestre Rafael, ou um dia poder pintar uma tela, né, enquanto o mestre Rafael estivesse vivo, a ponto do mestre Rafael chegar nessa obra e dizer que ele gostaria de assinar essa obra. Hoje, o copyright derrubaria tudo isso, né? Porque as produções são pessoais e ninguém pode assinar a obra de ninguém, mas naquela época era uma honra ter uma obra assinada pelo seu mestre. Era um status de que você se equivaleria a ele. Então, nesse sentido, era muito bem visto, né? E o que nós tivemos de contribuição em termos assim, tanto de inovações, dentro do ramo da pintura, da escultura, dentro da que a gente entende como arte para esse período, né? Bom, uma das questões que nós podemos citar aqui que ela é fundamental é a questão, de novo, da racionalidade dos planos, né? Quando você pega uma obra renascentista, você percebe que ela é equilibrada, que ela busca o equilíbrio, que ela busca aquela racionalidade que foi perdida ou que foi deixada de lado, não vou dizer que foi perdida, tá? Durante a Idade Média. Você vê que a luz ela está presente na obra e que a luminescência da obra de arte ela é muito importante. A representação da obra sempre com o aspecto da luz, né, com a luz também sendo calculada de forma muito racional nessa obra. Um desenho da pintura que é nítido, dá para se perceber, isso até Leonardo da Vinci, agora eu vou explicar. E esse desenho também muito bem estruturado, muito bem estruturado, e aí a gente já entende esse desenho como evolução, mas lembrando que os gregos tinham traços muito fortes nos seus desenhos, né? A gente pode citar a produção de vasos gregos, por exemplo, em que os desenhos eram feitos nos vasos e eles eram muito bem delimitados, inclusive contrastados, tendo os desenhos feitos às vezes em branco e os jarros pintados em preto. Vamos citar um artista que fazia vasos lá na época na época do período clássico grego, né? Temos os vasos de Ezequias, por exemplo, né? Ezequias, né? A gente tem esse artista que produziu, que é um dos poucos que ainda tem registro de nome de produtor de escultura, tá? De vaso, né? De utilitários, digamos assim. E a gente tem essa presença do desenho muito forte ainda no Renascimento. O desenho renascentista ele é muito forte, até Leonardo da Vinci, que chega com uma nova técnica que desconstrói um pouco a ideia da linha na pintura. Ele chega com uma técnica chamada chiaro scuro, em que ele passa de uma massa para outra. O que é uma massa? Por exemplo, eu tenho uma parte que está iluminada e eu tenho uma parte que tem sombra. Essa parte que está iluminada, ela geralmente, os primeiros renascentistas, faziam essa gradação com uma linha que separava o claro do escuro. Ou então, quando não tinha uma linha, ficava muito, muito visível o momento que virou sombra e o momento que era luz, né? Com a técnica do Leonardo da Vinci, você trabalha com gradação, você trabalha com uma visão
você trabalha com uma visão de ir transformando a massa em sombra sem que você perceba onde é que começou aquela sombra. Então, é uma gradação muito fina, né? De escurecimento que não há uma linha, né? Os contrastes eram feitos também através do tiara escuro. Não existia uma linha, né? E essa técnica, porque apagava as linhas e deixava apenas a sensação visual, ganhou um apelidinho que ficou sendo conhecido mais com esse apelido, inclusive, né? Que é o esfumato, né? Que acabou virando a técnica de esfumaçar, né? Ou embaçar as linhas. Só porque a origem dessa técnica, o nome correto dela é chiaro escuro, né? É a técnica do Leonardo da Vinci, tá? Que ele fez e que ganhou uma dimensão muito maior depois, né? Porque através dessa visão através dessa visão do Leonardo da Vinci do chiaro escuro, de perceber que a luz ela trabalhava com gradação e que ela não sofria quebras abruptas, ele desenvolveu uma outra técnica importantíssima que poucas pessoas falam, que é a perspectiva aérea. Então, aí todo mundo pensa que a perspectiva aérea é você estar em cima e olhar para baixo, né? Não, não é. A perspectiva aérea é trabalhar com essa ideia da luz e da gradação da luz através da distância. Quando você, por exemplo, olha para uma serra que está bem longe, ela fica bem contornada, o contorno dela está muito nítido? Não. Por quê? Porque existe uma camada de ar daqui até lá que vai enfraquecer suas linhas, que vai torná-las acinzentadas ou azuladas. O nome desse fenômeno, né, é a perspectiva aérea. Tá? Segundo Leonardo da Vinci, é uma técnica dele, foi ele que percebeu isso e que conseguiu traduzir isso para a pintura utilizando a sua técnica do chiaro escuro, que é de embaçar as linhas, né? Então é uma conquista importantíssima em termos do Renascimento, e que tornou-se uma regra para os artistas que vieram depois, né? E que passou entre as escolas, as escolas de Da Vinci, né? Porque ele também tem os seus maneiristas que tentavam pintar como ele. Dentro do maneirismo, é mais comum a gente olhar os rafaelistas, né? Porque foi o que mais teve imitadores. Mas assim, Leonardo da Vinci também teve sua escola como mestre, tá? Isso é importante a gente deixar claro. A gente sempre fala da escola miguelista, que é de Michelangelo, de rafaelista. Poucas vezes a gente fala de uma escola leonardista, né? Mas ele também teve e fez escola também, de certa forma. Lembrando que esses pressupostos da pintura que eu estou falando aqui para vocês agora são pressupostos que se tornaram regras, que foi escrito, na verdade, essas regras pelo próprio mestre do Leonardo da Vinci, que era o Leon Alberto Batiste, tá? Ele escreveu um livrinho chamado Da Pintura. Esse livro da pintura, ele basicamente era assim, ó, quer fazer uma figura humana? Então é o seguinte, você tem que seguir essas regras. Um corpo tem que ter 7 cabeças. Ou seja, o corpo é a proporção de 7 cabeças. Um tórax, de um ombro ao outro lado do ombro, tem que ter 2 cabeças. Né? O seu braço tem que ter mais 2 cabeças e meia. E aí sim, sempre seguindo proporções. Quer fazer um céu? Tem uma forma correta de fazer o céu. Quer fazer um animal, um cachorro? Existe uma técnica para se desenhar e fazer um cachorro. E o Renascimento é tão importante nesse sentido que ele vai, de certa forma, vou falar uma palavra um pouco pesada, mas é essa palavra mesmo, vai ditar a forma de pintar, vai ditar a forma de fazer arte pictórica até o século XVIII, até quase o final do século XVIII. E, inclusive, a gente coloca assim para dizer que houve outra coisa depois disso, mas até hoje, na verdade, as pessoas admiram e tentam copiar obras ao estilo renascentistas, né? É só não cair no erro de falar que você é renascentista, que esse período da história já passou, nós estamos em outro momento na nossa vida. Você pode pintar ao estilo renascentista, isso é possível,
Mas dizer, eu sou um renascentista, não, porque você já não é mais daquele período, né? Você não se adapta mais àquele período. Lá não tinha Wi-Fi, tá? Então, beleza. Gente, nossas explicações sobre o conteúdo são essas, tá? O vídeo ficou um pouco maior porque eu estou dando um pouco mais de explicação, que isso foi solicitado por vocês, né? E nos foi passado. Estou fazendo atendimento a isso, explicando melhor alguns pontos. O texto está lá, é o mesmo texto da semana passada, eu vou colocar de novo para fazer referência, tá? E bons estudos e respondam a atividade, que é muito importante, tá bom? Obrigado!